Seja muito bem-vindo. De onde que vocês são? Recife, de onde? Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Aonde? Campos. Agri Campos? Abre Campos. Sejam todos bem-vindos aqui, né, aqui na Canção Nova, que te acolhe com muita felicidade. Muito bom ter você aqui. E você que está nos acompanhando em casa, pela TV, ou pela internet, ou pela rádio, Deus abençoe e continue sintonizado conosco. Que bom que Deus te trouxe para cá hoje, né? Estamos iniciando o mês de setembro. Mês de setembro é mês da primavera, não é? Como é linda a primavera, né? As flores aparecem. E primavera sempre é um tempo novo na nossa vida. Mas também em setembro, dentro de todo o tempo litúrgico, para a igreja, é um tempo maravilhoso, que é o mês da Bíblia, não é? Mês passado, a igreja, nós vivemos um tempo litúrgico que foi o mês vocacional. Então, cada semana, a igreja dedicou uma semana à família, aos religiosos, aos consagrados, aos padres. E esse mês é o mês da Bíblia. Quem tem a Bíblia aí, levanta para eu ver. O povo de casa também quer ver. Levanta a Bíblia, vamos lá. Tá aí? Que ótimo. Então, você pega aí comigo, em Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus 7, versículo 21. E você que não tem a Bíblia, quero convidar você já depois a passar na nossa loja da Canção Nova e adquirir a Bíblia. A gente tem a Bíblia com a tradução da CNBB, maravilhosa, muito barata, que vai poder te ajudar muito, né? E leve também de presente uma Bíblia para as pessoas que não têm. Porque quando nós compramos um eletrodoméstico, ele não vem com o seu manual? Vem lá, né? Você vai comprar esse microfone aqui. Na caixa desse microfone tem um manual. Como liga, qual é a bateria que precisa, quantos volts ele tem que ser carregado, a sua limpeza, tudo. Está falando tudo sobre o microfone. O porquê que tem aqui o sinalzinho da bateria que está acabando ou não. Está tudo no manual. E nós cristãos já nascemos, graças a Deus, né? Com a palavra de Deus, que é o nosso principal manual. Então é importante você ter um manual para a sua vida, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, né? E muitos de nós às vezes têm vergonha de andar com a Bíblia. Por favor, não podemos ter a vergonha com a palavra de Deus. É Deus vivo, é Deus presente, é Deus que fala. Então vamos lá. Quem não trouxe, preste bem atenção. Até você que tem em casa, pega a Bíblia aí para você acompanhar conosco tudo aquilo que vamos partilhar nessa manhã, que é de muita importância para nós. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Diz assim a palavra. Jesus nos diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas só aquele que põe em prática a vontade de meu Pai que está no céu. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então, eu lhe declararei: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, um homem com juízo, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Portanto, por outro lado, quem ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem imprudente, como um homem sem juízo, que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram, deram contra a casa e ela desabou. E grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Eu gostaria que você aplaudisse a palavra de Deus. Aplauda mesmo, para valer. Que essa palavra aqui nos traz cura hoje.
Aplauda, não continua? Você vai aplaudir a palavra de Deus, a Bíblia. Esse instrumento que é de cura, que é de libertação, que é de restauração na nossa vida. Continua aplaudindo. A sua Bíblia está aí? Aplauda para ela. Viva a palavra de Deus. Muitas das vezes, né, isso é bom. Ano que vem nós vamos viver um ano da Copa do Mundo. Não é verdade? Vamos estar aí torcendo para o Brasil. Se Deus quiser, ele vai ser hexacampeão mundial. Vamos estar aí torcendo. Mas só que também nesse tempo é maravilhoso que a gente enfeita a nossa casa, não é verdade? Colocamos a bandeira do Brasil, pintamos os meio-fio da rua de tudo de verde e amarelo, colocamos bandeirinha na rua, fica lindo nos nossos bairros. Tem até competição da rua mais enfeitada. Na sua cidade é assim? É, então, na nossa casa também. Nós damos maior destaque à bandeira do Brasil e tudo mais. E o convite que eu quero fazer a você é que nesse mês de setembro, de maneira muito especial, você dê destaque à Bíblia na sua casa, a palavra de Deus. Destaque de que maneira? Coloque ela no local central da sua casa, num lugar onde realmente ela mereça toda a veneração. Coloque ela 2 velas ao lado dela, reze com a Bíblia, porque é sobre isso que nós vamos falar. A palavra de Deus vem nos dizendo exatamente isso. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, voltamos lá no versículo 21, entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. São Paulo diz aos Tessalonicenses, lá no capítulo 4, versículo 3, que a vontade de Deus a nosso respeito é a nossa santificação. Se alguém perguntar para você, qual é a vontade de Deus para você? A primeira é essa, que eu seja santo. Mas para que nós chegamos a essa santidade, nós precisamos viver aquilo que diz a palavra. Quem ouve, mas só aquele que põe em prática a palavra de Deus. Porque muitas das vezes nós vamos à igreja, graças a Deus, e precisamos ir aos nossos grupos de orações, vimos aqui na Canção Nova, vamos à nossa casa da mãe aqui em Aparecida, e falamos Senhor, Senhor, rezamos, pregamos, falamos de Deus para os nossos filhos, para os nossos irmãos, primos, parentes, vizinhos, falamos muito de Deus, evangelizamos, e que bom, continue, é por aí mesmo. Mas o Senhor nos fala, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas por que isso? Porque exatamente ele explica logo em seguida, lá no versículo 24. Portanto, Mateus 7, versículo 24. Quem ouve as minhas palavras e põe em prática, é como um homem prudente, que construiu a casa sobre a rocha. Quem ouve minhas palavras e não põe em prática, é como um homem imprudente, que construiu a casa sobre a areia. Veja bem, aonde está o segredo aí? Os dois não ouviram a palavra de Deus? O homem prudente ouviu a palavra de Deus, não ouviu? Diz lá. É como o homem prudente que ouve a palavra de Deus. O homem prudente também ouviu a palavra de Deus, não ouviu? Ouviu? Qual a diferença? É que um colocou em prática e o outro não. E com Deus, na nossa vida, ela tem que ser assim. A Bíblia, a palavra de Deus, tanto o Novo Testamento quanto o Antigo Testamento, é para nós, o nosso manual para nós praticarmos, para nós realmente exercitarmos aquilo que diz a palavra, para nós sermos homens prudentes, e não somente homens e mulheres, estou dizendo no sentido da humanidade, não sermos somente homens imprudentes, que ouvem a palavra, até nos encantamos com a palavra. Tem um homem na Bíblia que, coitado dele, Herodes, a palavra de Deus relata que Herodes, ele gostava de ouvir João Batista. Herodes era encantado de ouvir aquele homem pregar. Herodes era encantado de ouvir João Batista. Amava. Nossa, como é bom ouvir João Batista. Como é bom ouvir um Padre Jonas pregar, um Márcio Mendes. Como é bom ouvir as palestras do Padre Léo. Herodes amava ouvir João Batista. Mas só que Herodes deixou-se levado por uma dança, por uma vontade e por um impulso. Herodes foi aquela semente que caiu
na beira do caminho. Ele gostava de ouvir, até ouvia, mas ele não vivia, não praticava. Herodes foi um homem insensato, imprudente. E ali mandou cortar a cabeça de João Batista, por causa da sua imprudência e da sua insensatez. Construiu a casa dele sobre a areia. E quantos de nós, quanta gente por aí vive como Herodes, que ouve a palavra, se encanta, ama, mas não tem um fruto na vida, não pratica na hora que precisa praticar a palavra de Deus, acha até bonito, acha até poético, acha até romântico, mas que no dia a dia acaba esquecendo de que como liga o microfone, acaba esquecendo de como colocar em prática aquilo que Deus está ensinando na sua palavra. E nós vamos aí construindo as nossas casas, a nossa família, a nossa vida, o nosso futuro, a educação dos nossos filhos, o relacionamento, o matrimônio sobre areia. A diferença está do homem sensato e do sensato está em praticar a palavra de Deus. Essa é a grande diferença na nossa vida como cristãos, como católico praticante, como católico batizado, é colocar em prática aquilo que Deus nos pede na sua palavra. Gente, a Bíblia não é somente um livro, e não é um livro de romantismo. Tem pessoas que fazem da Bíblia a bibliomancia. Já ouviu falar isso? Já conhece? Pega a Bíblia assim, vamos ver o que Deus vai falar comigo hoje. Vá. Que Jesus disse, que relata na palavra ali sobre Judas, né? Tudo que tiveres que fazer, vai e faça. Judas foi e suicidou. No momento de decisão na vida dela. A Bíblia não é bibliomancia, é a palavra de Deus, é Deus vivo, é o verbo aqui presente na nossa Bíblia. Por isso que quando o padre acaba de ler, ou o diácono lê o evangelho, o que ele faz? Ele beija a Bíblia. Outro gesto do padre, quando chega no altar, o que ele faz? Ele beija o altar, porque é o próprio Deus, é o próprio Cordeiro que está aqui, que ele está beijando. Então essa palavra que nós escutamos, que nós nos encantamos, essa que você está ouvindo agora, ela não é somente para ficar na superficialidade da nossa vida, é para ser praticada para valer, colocar na nossa vida, na nossa casa, para que nós não ouçamos a pior coisa da nossa vida. E gente, e como que é interessante e é real, as pessoas que não têm a palavra de Deus como seu centro na vida, como seu fundamento, quanta gente que vai atrás de conhecimento, de autoajuda, lê livros tantos de astrologia, de afirmações, livros de ocultismo, mas não tem em sua casa, na sua prateleira, o maior best-seller do mundo, que é a Bíblia. Gente, a Bíblia é o livro mais vendido em todo o mundo. Aqui é uma biblioteca, 72 livros, é o mais vendido em todo o mundo. Pensa, sabe o que é isso? Pensa um escritor famoso, seja brasileiro ou não, que está em todas as colunas de jornais, de revista. Ele ainda não chegou nem aos pés daquilo que está escrito na palavra de Deus nas suas vendas. Porque a palavra de Deus, ela transforma a nossa vida. Ela tem um poder de mudar. E um dia que esses livros de ajudam ela a mudar, ela nunca vai ser, mesmo assim, esse livro nunca vai substituir a Bíblia. Porque aqui está o verdadeiro fundamento da nossa fé. Está aqui, tudo que está escrito. Por isso que é muito importante nós lermos, vivermos e praticar a palavra de Deus. Porque senão a gente vai chegar lá no céu, no dia final, no dia do juízo, a gente vai chegar lá e vamos ouvir. Mas eu chegar lá, Senhor, estou aqui. Aí ele vai falar para mim, Robson. Eu falo, mas Senhor, eu que preguei no teu nome, eu que profetizei no teu nome, eu que falei de ti, eu que rezei pelas pessoas, a pessoa recebeu uma cura que veio de ti. Senhor, Senhor. Ele vai falar, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que dor seria para mim se eu ouvir isso? Deus me livre e guarde. Jamais quero ouvir isso. Eu quero ouvir aquilo que Jesus fala, vinde benditos do meu Pai. Porque a cada dia eu preciso construir a minha casa sobre a rocha. Porque senão as tempestades da nossa vida, uma doença, uma depressão,
um síndrome do pânico, uma morte, uma perda de alguém tão querida, um acidente trágico. Senão isso pode abalar as estruturas da minha fé. Se eu não tiver em Deus esta esperança, que pode confiar, que pode me manter firme nele. Por isso que essa palavra, gente, Ezequiel ele estava com medo. Você já ouviu falar de Ezequiel? Profeta. Ezequiel era um jovem que estava com medo de anunciar aos rebeldes a ordem do Senhor, do El Shaddai, do Deus Yahvé. Ezequiel tinha medo. E o Senhor falou para ele: Ezequiel, eu te ordeno, vá lá no capítulo 2 de Ezequiel. Eu te ordeno, vá, diga a eles aquilo que eu quero. Ezequiel, cheio de medo, o Senhor falou para ele: Ezequiel, coragem, abre a tua boca, que eu farei você comer o livro da vida. Abre a tua boca que eu farei comer o oráculo, o rolo. A palavra relata que Ezequiel abriu a boca e ele comeu aquele rolo. Aquele rolo diria exatamente que é a palavra de Deus. Ezequiel relata, lá no capítulo 3, versículo 3 de Ezequiel: eu comi aquele rolo e era como um mel na minha boca. A palavra de Deus é esse mel, gente. E se você pegar os símbolos do mel, lá Deus prometeu a Moisés: farei jorrar leite e mel. O mel é sinal da unção, o mel é sinal da graça, da bênção de Deus. Quando nós provamos deste mel em nossa vida, quando nós provamos desse mel em nossa casa, diante dessas situações não há doença, não há enfermidade, não há morte, não há perca, acidente que for, provações que for, que possa tirar a nossa esperança, porque a nossa esperança está fundamentada no maior manual da nossa vida, que é a palavra de Deus, na maior experiência de toda a nossa realidade, que é a Bíblia. Eu lembro que quando eu era pequeno, né, as pessoas, eu ouvia falar assim: não leia, não pode ler toda a Bíblia não, que isso faz mal. Vocês já ouviram falar alguma coisa assim? Não, só uma pessoa leu o Apocalipse e ficou maluca. Vocês já ouviram falar isso? Antes, acho que num tempo aqui antes do Concílio Vaticano II, não se tinha a Bíblia como a gente tem hoje. A minha Bíblia é toda riscada. Não se riscava a Bíblia. Isso é um desrespeito? Não, pelo contrário, eu estou saboreando. Como é gostoso quando você pega um favo de mel e você prova assim, e você vai sentindo em todas as pontas da sua língua aquela doçura, aquele doce que vai tomando conta de toda a sua boca, seu dente, e você vai experimentando aquele mel e vai sentindo ele gostoso descer pela sua garganta. Gente, quando a gente experimenta a palavra de Deus, a gente vai percebendo as mudanças em nós. A gente vai percebendo que essa palavra, ela tem o poder de transformar todas as realidades da nossa vida. Ela é doce como mel, como diz Ezequiel. Ela pode nos trazer a cura que precisamos. Se você continuar um pouco aí na sua passagem, na sua Bíblia, pega aí capítulo 8, versículo de Mateus ainda, um pouco adiante. Lá no versículo 16 fala o seguinte: ele expulsou os espíritos pela palavra e curou os doentes. Mateus 8, versículo 16. Ele expulsou os espíritos malignos pela palavra. O evangelho de hoje na missa, você que participou, você que vai participar, você vai ouvir que Jesus manda Pedro lançar as redes das águas mais profundas. E o que Pedro diz? Senhor, obedecendo a tua palavra, eu lançarei a rede. E dali houve tanto peixe que nem a embarcação de Pedro conseguia. Tiveram que juntar outra embarcação para ajudar. Tantos peixes que eles colheram. Mas eles escolheram e pescaram esses peixes por quê? Porque obedeceram a palavra de Deus. Porque praticaram a palavra de Deus. Você quer ver a maior experiência que podemos ter na nossa vida? É você pegar a Bíblia, uma palavra de Deus. Você tem uma palavra que fala muito com você? Uma passagem da Bíblia que fala muito, que quando você lê, você retoma as suas forças, você retoma os seus ânimos, você retoma a sua vontade de viver, de lutar. Pega essa palavra e reza com ela. As grandes experiências que a gente tem na nossa vida é através da Bíblia, da palavra de Deus, que nós colocamos em prática, que nós pegamos a palavra de Deus. Quantas vezes, eu costumo às vezes falar, a gente vai nas nossas casas, na casa da minha mãe eu sei que tem isso.
um pano de prata escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem tem um pano de prata assim, levanta a mão. Olha aí. Eu acho lindo os judeus que eles têm a palavra de Deus escrita, do Torá, eles enrolam. E o Márcio mesmo me falou essa semana. E eles colocam na beirada da porta deles, na porta de entrada da casa deles, eles colocam lá a palavra de Deus. Nós colocamos até no nosso pano de prato, que permaneça, porque quando você estiver lá comendo o seu pão, você vai ler aquilo, mas você precisa praticar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, nada me faltará. Não vai me faltar paz, não vai me faltar alegria, não vai me faltar saúde, não vai me faltar vida, não vai me faltar felicidade, não vai me faltar até dinheiro. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. Gente, e acreditar é acreditar, e pegar isso e praticar é praticar. Não vai me faltar emprego, não vai. Toma posse da palavra de Deus, que você vai ver na sua vida que até os espíritos serão expulsos, porque a palavra de Deus tem poder para expulsar qualquer demônios. É a palavra de Deus, é este gosto, é este mel que nós precisamos ter pela Bíblia, pela palavra. E gente, e o homem insensato o que faz? Ele ouve, se alegra, ele gosta, até aplaude, né? Ei, que coisa linda, maravilhosa, uhul! Mas não pratica. Aí constrói a casa sobre a areia. Daí vem um desemprego. Meu Deus do céu, e agora? E aquela conta? Ai, agora o que vai ser de mim? Senhor, eu te sirvo. Senhor, eu pago o dízimo na igreja. Senhor, e agora a enfermidade chegou. Ai, desespera. A pessoa morreu. Não vai não. Então vai junto com a pessoa. Não tem essa confiança. Não tem essa praticidade na palavra. Eu acredito que Ele é meu pastor, que nada vai me faltar. É colocar em prática, no dia a dia, é acreditar, é esperar, é confiar. E gente, para esse homem insensato, foi difícil ouvir isso. É difícil ouvir. E qual é a grande ruína para nós? A palavra fala: caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram contra a casa e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Qual seria a nossa pior ruína? Qual hoje é a sua pior ruína? Talvez seja o adultério, seja a separação, falta de dinheiro, uma falta de saúde, uma enfermidade, alguém em cama, um ente tão querido que eu amo tanto que se partiu. Meus filhos que talvez estejam, um filho que talvez esteja na droga ou a bebida. Essa ainda não é a grande ruína. Sabe qual é a verdadeira grande ruína que eu não desejo para ninguém, nem para o meu pior inimigo? A grande ruína é ouvir que está aí no versículo 23. Leia aí. O que está escrito no versículo 23? Então eu lhe declararei: jamais eu vos conheci. Aí que entra a nossa pior ruína. Afastai-vos de mim. Qual é o seu nome? Vamos fazer uma dinâmica aqui. Qual é o seu nome? Vocês não têm nome, não? Qual que é o seu nome? Geralda? Afastai-vos de mim, Geralda. Afastai-vos de mim, Teresa. Afastai-vos de mim, Robson. Vós que praticais a iniquidade. Essa seria a nossa pior ruína. No dia do juízo, vai acontecer duas coisas. A gente sempre fala na Canção Nova: Jesus que está vindo e que está chegando e que está às portas, já está lá na beirada do campo para entrar no jogo, está lá, só falta o juiz parar o jogo e falar: entra. Mas já está lá na beiradinha, está lá na linha, na lateral, esperando para entrar em campo. Ou Jesus vem, ou nós vamos. Mas no dia desse juízo, a pior coisa de nós ouvirmos da nossa vida seria essa: afastai-vos de mim, Geralda. Afastai-vos de mim, Robson, Teresa, João, Fernando. Afastai-vos de mim, Maria. Vós que praticais a iniquidade.
Essa seria a nossa pior dor. E para que nós não ouçamos isso de Deus, é preciso praticar a palavra. Ouvir, engolir, tomar dela, nos embanharmos dela, nos embebedarmos da palavra de Deus e praticá-la nas coisas do dia a dia, nas coisas que nos acontecem. É viver a palavra. Gente, nós estamos no mês da Bíblia, e se nós católicos não tivermos uma Bíblia em casa, é um absurdo. Tem gente que tem um barzinho dentro de casa, uma garrafa de cachaça, mas não tem uma Bíblia. E sendo que é a palavra de Deus que vai dar a você a força para superar todas as dificuldades. É por meio da palavra. Gente, a gente só acredita e vamos acreditar cada vez mais a partir da experiência que nós tivermos com a palavra. De tocarmos nela, de experimentarmos, de viver, de superar as dificuldades. Você quer ser um homem ou uma mulher sensata ou insensata? Sensata? Prudente? Como as virgens prudentes? Então vamos praticar. Vamos viver. Mas Robson, é muito difícil isso. É muito difícil. A palavra fala, perdoai 70 vezes 7. Mas Robson, é muito difícil eu perdoar. É muito difícil eu ir lá e orar para os meus inimigos. É muito difícil na hora que eu estou passando fome eu acreditar que Deus vai mandar a comida. É muito difícil eu acreditar que a pessoa ela vai ser curada. Eu sei que é difícil. Mas se você tem essa palavra de Deus aqui, ó, no seu coração, aqui na sua cabeça, aqui na sua boca, aqui na sua boca, aqui no seu peito, abraçada, grudada na palavra de Deus, firme com a palavra de Deus, nada disso é insuportável, nada disso é impossível, nada disso, nada disso é maior, porque, como diz lá no versículo 16, Ele expulsou os espíritos pela palavra e curou todos os doentes. Gente, São Paulo diz a Timóteo, eu vou pegar aqui, olha o que São Paulo diz a Timóteo. Lá no capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, São Paulo diz assim: quanto a ti, qual é o seu nome? Maria. Quanto a ti, Robson, Teresa, João, Pedro. Quanto a ti, Emanuel. Quanto a ti, deu branco. Quanto a ti, Jéssica. Quanto a ti, permanece firme naquilo que aprendestes e aceitaste como verdade, e sabes de quem o aprendeste. Quanto a ti, João, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade, e sabe de quem aprendeste. Desde criança conheces as Sagradas Escrituras. Olha agora nesse versículo 15, capítulo 3 de 2 Timóteo. Elas têm o poder de comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé no Cristo Jesus. A palavra de Deus tem o poder de comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé no Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar, para confortar, conforme a justiça. Assim, Robson, Teresa, João, assim, a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. Olha o poder que tem a palavra de Deus em nossa vida. Olha que tem o poder de nós praticarmos o que está aqui nessa Bíblia. Gente, quando você vai fazer um bolo, você não vai lá, não quebra 3 ovos, coloca lá um pouco de fermento. Você não tem que seguir a receita como ela está pedindo? Precisa, não é? Senão o bolo vai, como que fala quando não cresce? Sola, murcha. Senão o bolo ele vai ficar
ou com muito gosto de ovo. Tem que ter a medida exata, correta. A palavra de Deus, desculpa esse exemplo, é a receita para a nossa vida. É a receita, é aquilo. O que você precisa tem aqui. Tudo o que você precisa está aqui, ó, na palavra de Deus. Você precisa de uma cura de Deus? Está aqui. Você precisa educar os seus filhos? Está lá em Eclesiástico. Precisa saber o que Deus fala dos médicos? Está lá em Provérbios. Você precisa de confiança? Vai lá e pega o Salmo 90. Ou você precisa acreditar na Eucaristia? Vai lá e pega Jesus, a instituição de Jesus. Tudo o que você precisa está aqui. Mas vai depender de você, para que você não ouça a pior notícia da sua vida. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E quanta gente hoje tem vivido essa realidade, já tem ouvido no dia a dia: afastai-vos de mim. Porque, gente, essa iniquidade que o Senhor fala, São Paulo fala aos Gálatas, lá no capítulo 5, versículo 16, de toda a iniquidade que tem: bebedeiras, orgia, prostituição, raiva, ira. São Paulo vai falando de todas. E no final ele fala: quem pratica tais iniquidades não herdarão o reino dos céus. Ah, mas é muito difícil, esse mundo ele é muito sedutor, ele me oferece tantas coisas, tantas propostas. Ele é assim? É, não é? Mas é possível viver contra tudo isso. Mas é preciso viver na palavra. Na palavra. Fundamentado aqui. Firmes aqui. Alicerçados na palavra. De prontidão com a palavra. Para que você consiga vencer as propostas do mundo. Realmente, não é fácil. Mas é possível. É possível desde que você queira. É possível desde que você declare realmente que aqui na palavra e em Deus você encontra todo o seu refúgio. Que na palavra de Deus e em Deus você encontra a sua maior alegria. Que o mel, o melhor do mel que vai adoçar a sua vida é pela palavra. É por aqui. Eu não estou falando, gente, de um fundamentalismo. Qual é a diferença do fundamentalismo para o radicalismo? O fundamentalismo é aquele que diz assim, a palavra de Deus, em uma parte que eu não me lembro, diz assim: o homem é digno de comer o pão com o suor do trabalho. Já ouviu essa expressão, essa passagem? Já ouviu? O fundamentalismo, ele pega o pão, passa na testa, arranca o suor e come. Isso é fundamentalismo. O que é radicalismo? Quando a palavra de Deus nos fala: se os teus olhos te levam a pecar, arranca os seus olhos. Se você arrancar os seus olhos, você está sendo fundamentalista. Se o teu braço te leva a pecar, arranca o teu braço. Se tua perna te leva a pecar, arranca a tua perna. É preferível você entrar no céu com um olho, com uma perna, com um braço, do que você entrar no inferno com os dois olhos, com as duas pernas e com os dois braços. Qual é a atitude do homem sensato, que vive a palavra de Deus na sua radicalidade? É eu saber que se eu for naquele bar, eu vou cair na cachaça? Eu não vou. É eu saber que se eu for ficar com a minha namorada num lugar, não vai dar certo, eu não vou ficar com a minha namorada em certos lugares. É eu saber que se eu for conversar com a minha vizinha vai começar a fofocar, a falar mal do outro, da outra para mim, eu só vou dar para minha vizinha: bom dia, boa tarde, boa noite, que bom que você está aqui, minha filha, Deus te abençoe. Eu vou evitar, porque eu preciso viver a palavra, praticar. E a palavra, quando fala praticar, ela fala em todo esse âmbito. Se eu sei que na minha rodinha de amigos a conversa vai cair para sensualidade, para pornografia, para piadas sem graças, de mau gosto, eu não vou ficar naquela rodinha. Se eu ficar naquela rodinha, eu tenho que ser luz. Luz. Se eu for falar com a minha vizinha, eu preciso ser luz para a minha vizinha. Se eu for naquele bar, eu preciso ser luz naquele bar. Se eu for num shopping, eu preciso ser luz naquele shopping. Eu não estou falando que você não deve fazer nada disso, não. O que eu estou falando é que quando a gente pratica a palavra de Deus, essa radicalidade na palavra, a gente passa a ser sal, luz e fermento na massa, nas trevas.
A gente passa a ser diferente. Já chegou alguma pessoa perto de você e falou assim: nossa, como é bom conversar com você? Já aconteceu isso? Como é bom conversar com você, porque você traz a esperança para a gente, você fala de Deus, como é bom. Ela está provando do mel que há na sua boca, do mel da palavra, do mel que há na sua alma, do mel da presença de Deus. Ela está provando da experiência que você teve com Jesus, da experiência que você teve de provar do verdadeiro bolo, dessa receita aqui. Como é horrível a gente estar perto de pessoas pessimistas, não é? Ai, esse sol, meu Deus do céu, que sol, olha só, eu estou me queimando todo, eu estou todo suado, meu Deus, não vai dar certo esse negócio, não adianta você tentar, que não vai dar certo, esquece, desiste, larga a mão disso. Ai, que chuva, meu Deus, hoje que eu lavei toda a minha roupa vai chover, que coisa ruim de chuva, hoje que eu fiz a chapinha começa a chover, não dá certo. Tudo murmura, tudo reclama. É horrível, não é? Porque não teve experiência com a palavra de Deus. Porque quando a gente tem experiência com a palavra de Deus, a palavra nos ensina: em tudo dai glória a Deus, em tudo dai louvor a Deus, em tudo, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Seja qual for a aprovação, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Por isso, gente, que é importante a gente ter a palavra de Deus na nossa casa e ler. Não somente ter a palavra ilustrada lá, aquela Bíblia linda ilustrada, parada no Salmo 90, já está até amarela com as duas páginas. Você vira a página de trás, está branquinha. Está 3 meses lá naquele Salmo 90 que nada muda. Ou aquela palavra que não tem nenhuma marquinha. Eu não estou falando para você ser relaxado com a palavra, não. Mas quando você usa, é sinal de que você está mais próximo de Deus. A sua experiência com Deus, a sua vida de oração transforma. Robson, eu não sei rezar assim. Pega a palavra, olha aqui. Pega a palavra: portanto, quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato. Senhor, dai-me a graça de praticar a tua palavra. Dai-me a graça, Senhor, de ouvir, de colocar ela no dia a dia. Eu quero ser um homem prudente. Eu quero construir a minha casa sobre a rocha. Está vendo? Já rezou com a palavra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pega o Salmo 22 e vai rezar com o Salmo 22. Gente, eu sou encantado com a Luzia. Ela é fantástica. Ela pega a palavra de Deus aqui no Amor Vencerá. Ela reza 1 hora com a palavra de Deus. Você já participou do Amor Vencerá? Já viu? É 1 hora que ela reza com a palavra de Deus. Porque ela tem em si a experiência com a palavra. O nosso fundador aqui da Canção Nova, Padre Jonas, nosso tão amado Monsenhor Jonas, ele era conhecido como Padre Jonas da Bíblia. Porque a experiência com a palavra de Deus que aquele homem tem é que deu fruto a tudo isso que você vê na Canção Nova. A Canção Nova surgiu pela palavra de Deus. No entanto, que os nossos princípios da Canção Nova, o Padre Jonas nos ensina que a nossa regra de vida, se você perguntar: Robson, qual que é a sua regra de vida? Eu vou falar: é o Evangelho. A nossa regra de vida aqui na Canção Nova é o Evangelho, porque se a gente não viver o que está na palavra, se a gente não lutar, se a gente não esforçar, se a gente não suar, se a gente não chorar, se a gente não criar calo no joelho para viver a palavra de Deus, gente, a gente não suportaria. E por Deus, e por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, é que hoje você consegue acompanhar em casa essa pregação, é que você consegue acompanhar pela rádio, acessar a internet, é que muitas famílias estão sendo salvas por causa da experiência com a palavra de Deus. Gente, se isso foi possível conosco, é possível contigo, é possível com a sua família, é possível com seus filhos, é possível com você, jovem. Eu sei que na faculdade, na universidade, você tem muitos conceitos, muitas filosofias, que pode até ir contra a palavra de Deus, mas faça a sua experiência com a palavra, faça a sua experiência com Deus vivo aqui, e você vai experimentar verdadeiramente o que é a maior filosofia da vida, que é Jesus Cristo vivo, presente aqui na palavra, que é o maior conceito de todos nós, que foi Ele que deu a vida para nos salvar. Gente, toda a palavra, toda a Escritura se resume na pessoa de Jesus Cristo, que veio para nos salvar, que veio para nos resgatar. Desde Gênesis a Apocalipse se fala de Maria. Desde Gênesis até o último versículo da Bíblia se fala de Jesus. Porque se nós tivermos a verdadeira experiência com essa palavra,
Gente, a nossa vida transforma. Tem o poder de mudar. Tem o poder de alcançar. Tem o poder de alcançar novos mares. Tem o poder de ir para águas mais profundas. Por causa dessa grande, fantástica experiência com Deus. A gente costuma às vezes usar um ditado que diz assim: contra fatos não há argumentos. Não é? Um fato histórico. Qual é o maior livro vendido no mundo? É a Bíblia. Que é maior conhecimento do que a palavra de Deus. Que é maior experiência na sua vida do que a palavra de Deus. Do que a prática da palavra. É preciso praticar. É preciso viver. O Senhor nos fala lá em Lucas capítulo 11, no versículo 28, aonde Jesus faz um grande ensinamento. Uma mulher se levanta no meio daquela multidão e fala para Jesus: bendito é a mulher, bendito é o fruto que trouxeste no teu ventre, bendita a mulher que deu você a luz. Jesus vira para todos e diz assim: mais felizes ainda são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Olha para o teu lado. Olha para a pessoa que está do seu lado. Ela é uma pessoa feliz. Na sua casa, você pode tornar todas as pessoas felizes. E nos felizes das bem-aventuranças. Porque ela ouve a palavra de Deus e a coloca em prática. Gente, a receita está aí. É colocar em prática. Para finalizar, vou contar uma pequena historinha. Que tinha Joãozinho, Pedrinho e a Mariinha. Joãozinho era encantado pela Mariinha. Amava ela. Falava dela: nossa, a Mariinha gosta muito de sorvete. A Mariinha, ela gosta de dançar e dança muito bem. Ela gosta de ir em shopping, ela vai no grupo de oração. Nossa, a Mariinha, ela joga muito bem um vôlei fantástico. Nossa, a Mariinha, ela é muito amiga, companheira, é alegre, ela me diverte. Joãozinho falava doidado da Mariinha. Enquanto isso, Pedrinho só falava direto com Mariinha. Pedrinho ia lá, ia no shopping com a Mariinha. Pedrinho jogava vôlei com a Mariinha. Pedrinho ia tomar o sorvete com a Mariinha. Pedrinho estava ligado direto com a Mariinha. No final, um falava demais de Mariinha e o outro só falava com a Mariinha. Quem casou com ela? Pedrinho. Porque a experiência nos leva ao conhecimento. Se eu busco a experiência com Deus, se eu busco experimentá-lo, estar falando com Deus, rezar com a palavra, estar aqui falando com Deus, eu com certeza terei a vida em Deus. Mas se eu só sei falar de Deus e não pratico, e não experimento, eu vou ouvir: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você quer ouvir isso? Então a sua experiência hoje e a sua atitude, o seu gesto concreto, é você pegar a palavra de Deus e ter ela como o seu livro de cabeceira. Você acordar e ler. Na Canção Nova, tudo da nossa vida, a nossa regra de vida é o Evangelho. Uma das nossas práticas de piedade é fazer o estudo diário. Todos os dias nós precisamos pegar a palavra de Deus e ler. Rezar, ruminar, rabiscar, escrever, anotar. Ver o que Deus fala para mim. O que Deus fala de mim. Qual é o passo concreto que eu vou dar. O Padre Jonas nos ensina num livrinho que diz assim: a Bíblia no meu dia a dia. Nós temos esse livro na nossa loja. Você pode ligar também e adquirir esse livro. Eu não estou somente aqui fazendo uma propaganda de um livro ou de uma Bíblia, ou de um material para você comprar. Não estou vendendo para você. Eu estou te mostrando a receita para a salvação da sua casa. Eu estou te mostrando a receita para a felicidade da sua família, dos seus, para a sua realização, para a sua felicidade. Eu estou te dando um livro de receita que você precisa ter. Gente, existe um livro que fala os contrabandistas de Deus. Um homem, ele lá na Segunda Guerra Mundial, na Rússia, sabe o que ele fazia para que o evangelho, a Bíblia chegava
na casa das pessoas, ele contrabandeava a Bíblia. Ele colocava a Bíblia no capô do Fusca, na roda do Fusca, para que quando chegasse lá no campo de concentração, ele desse a Bíblia para as pessoas, para os soldados, para os guerreiros. E muitos daqueles homens se converteram, transformaram a vida pela palavra, que nem tinham conhecimento. O convite que eu faço a você, para que realmente a sua casa, a sua família, seja edificada sobre a rocha, é você ter esse manual, é você viver, é você acreditar, é você ter essa experiência com Deus. Gente, como é lindo a pessoa que tem uma experiência com Deus. A experiência com Deus se dá através desse conhecimento. E Oséias nos diz o seguinte: vamos conhecer, procuremos o conhecimento do Senhor, sua chegada é tão certo como o dia de amanhã. Oséias 6, versículo 3. Vamos conhecer o Senhor, vamos experimentá-lo, porque a sua chegada é como o dia de amanhã. Amanhã vai acontecer? Você acredita que vai ter a sexta-feira? Você acredita? Acredita ou não? Você fez um plano para amanhã? Tem? Vai viajar? Você tem um plano para amanhã. Amanhã vai começar um acampamento aqui na Canção Nova. Nós já estamos nos preparando todo para acolher as pessoas que vêm. Amanhã vai acontecer. A vinda de Jesus é da mesma certeza de que amanhã vai existir. Mas para que eu experimente essa vinda, para que eu toque na segunda vinda de Jesus, eu preciso viver, praticar. Praticar, gente. Robson, mas como eu vou fazer? Como eu não sei? Como que você aprendeu a andar de bicicleta? Andando. Como que você aprendeu a fazer o arroz delicioso? Fazendo. Como que você aprendeu a dirigir? Dirigindo. Como que você vai aprender a amar? Amando. Como que você vai aprender a perdoar? Perdoando. Como você vai aprender a palavra de Deus? Lendo, praticando. Aí você vai testemunhar. É possível. Vamos ficando em pé. Eu quero convidar você a falar da palavra de Deus. É a palavra, a Bíblia. Se você trouxe a Bíblia aí, beija a Bíblia. Beija a palavra de Deus. Traga ela aqui no seu peito. Você tem um versículo que marca a sua vida? Que marca a sua história? Tem? Talvez seja essa. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Talvez seja aquele lá em Eclesiástico 2. Quando quiseres entrar para o caminho do Senhor, prepara a tua alma para a provação. Talvez seja lá em Isaías 43. Tu és o meu servo, o meu eleito. Talvez seja essa. Pega essa palavra de Deus e vá rezando com ela. Vá pedindo com que Deus venha te levar uma experiência profunda. Coloca a mão no seu coração ou a Bíblia no seu peito e vá rezando comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta manhã, nesse mês de setembro, eu quero, Senhor, fazer uma experiência particular, profunda com a Tua palavra. A Tua palavra é vida, Senhor. A Tua palavra, Senhor Jesus, alimenta a minha alma. Eu quero, Senhor, a partir de hoje, ter desejos profundos pela Tua palavra. Dai-me, Senhor, a sede, a fome pela Tua palavra, porque é ela que alimenta a minha alma, Senhor. É a Tua palavra, Senhor. Eu confio, eu acredito, eu quero, Senhor, provar da Tua palavra, da Tua palavra que é vida para mim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Coloca a mão, sua Bíblia, sobre o seu coração ainda, deixando que você possa sentir este amor pela palavra de Deus. O centro da nossa vida precisa ser a palavra de Deus. Ela que nos direciona, ela que nos conduz.
Nós pedimos, Senhor, nesta hora que a Tua palavra nos conduza. Com a palavra sobre o nosso coração, nós pedimos que o Senhor possa inflamar o nosso coração de um amor profundo pela Sua palavra. Peça isso agora. Peça isso, que o Senhor possa te dar a graça de ter um amor profundo pela Sua palavra. Mesmo você que não está com a palavra de Deus, mas imagine agora a palavra aí abraçado nesta hora, abraçado. Se tem alguém ao seu lado, toque também na palavra. Agora, abra a palavra de Deus. Coloque assim para o seu irmão que está ao seu lado tocar também, para que eles possam tocar na palavra de Deus. E que você cante, dizendo que a Tua palavra, Senhor, é luz para o meu caminho. A Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés. Cante comigo, meu irmão. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Só isso. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Que é a palavra de Deus. Tua palavra, levante a palavra de Deus. Luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Nós erguemos, Senhor, a palavra nesta hora. Nós erguemos, Senhor, a Tua palavra para que ela seja o nosso direcionamento, Senhor, para que nós possamos ir atrás da Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, vai nos conduzir para o céu. Se você quer ir para o céu, vai dizendo: Senhor, que a Tua palavra me conduza para a eternidade, para o céu. Que a Tua palavra, Senhor, me conduza para a felicidade, Senhor. Que eu encontre a Ti, Jesus, me aprofundando nesse conhecimento, no estudo, Senhor, no direcionamento, que a Tua palavra me conduz. Bendito sejas pela Tua palavra. CançãoNovaPlay.com. Assine já!